que está parado. Você se engana. Aí você diz assim, o porquê de tudo isso que eu estou vivendo? O porquê de toda essa perseguição? O porquê de toda essa humilhação? O porquê de tanta luta? Deixa eu dizer o porquê que você está enfrentando isso. Você está enfrentando isso porque a tua vida está em movimento. Se a tua vida não estivesse em movimento, você acha que o inimigo se importaria? O diabo não se importa com quem está parado. Ele se importa com quem está em movimento. Daí você diz assim, mas como? A minha vida não está em movimento? Estou com tanto problema, é tanta coisa na minha vida, parada, travada. Tem coisas que você não está vendo, mas estão em movimento na sua vida. E eu vou mostrar para você hoje a maneira certa de você orar para que essas coisas que estão atacando o movimento que está nos bastidores da tua vida cessem e você comece a viver um novo tempo. Entenda, eu não estou aqui, seguindo um roteiro humano, natural. Eu estou aqui seguindo algo que Deus falou comigo, coisas que eu experimentei ao longo da minha caminhada, coisas que eu vivi. Hoje tem muita gente que fala de coisas que não sabe, não conhece, não viveram. Eles apenas repetem o que eles viram outros falar. Mas eu posso lhe falar com certeza de coisas que eu vivi e de que eu sei que funcionam. Por isso, através dessa palavra, eu quero pedir que você medite. Porque se você está sendo atacado, não é porque a tua vida está parada. Você está sendo atacado porque a tua vida está em movimento mais do que você imagina. E mesmo que você diga assim, não, mas eu não acredito porque não tem nada que está acontecendo na minha vida. Pode não estar acontecendo no natural, mas está acontecendo no espiritual. Exatamente. Talvez nos olhos físicos, realmente, está tudo parado, mas no espiritual, a coisa está agitada demais. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. A Bíblia nos diz em Gênesis 37, verso 5, preste atenção. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Gente, aqui é a prova de que o reino espiritual está sempre se movimentando. Quando Deus deu esses sonhos para José, o reino espiritual já estava em movimento. Quando Deus deu esses sonhos para José, o reino espiritual já estava em movimento. Guarda isso no teu coração. José não estava governando o Egito. José não estava governando sobre os irmãos. José não era rico, poderoso, como nos sonhos falava, porque o governo dentro dos sonhos também representa uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente. E José não estava vivendo nada disso. Mas já havia um movimento no mundo espiritual. Deus já estava movimentando as coisas. Quando José contou dos seus sonhos, quando José contou a respeito daquilo que Deus estava mostrando para ele, aquilo que Deus estava revelando para ele, ali foi o estopim. Mas na verdade já havia um movimento. Já havia algo que estava se movimentando em favor de José. E você vê, sempre que algo de Deus está nascendo, sempre que algo de Deus está se movimentando, o inferno tenta parar. Os irmãos tentaram parar.
Os irmãos de José tentaram interromper esse movimento de Deus na vida de José. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Quando Moisés nasceu, um pouco antes de Moisés nascer, o faraó tinha dado uma ordem que todos os meninos homens não deveriam sobreviver. Por quê? Por que dessa ordem? Por causa de algo que estava movimentando no mundo espiritual. Deus já estava movimentando um libertador. Havia profecias a respeito disso, uma profecia que veio a Abraão e que já estava se cumprindo naquele tempo, ou seja, profecias, sonhos, revelações, coisas que o Espírito Santo fala no coração da pessoa, já são sinais do movimento de Deus. Então você pensa assim, eu recebi uma palavra. Não, você não recebeu uma palavra profética, você não recebeu um sonho profético apenas. Você recebeu um sinal de que a tua vida está em movimento. Quando você recebe uma palavra profética, quando Deus te visita em sonhos, quando você recebe uma promessa de Deus que vem a calar dentro do seu coração, é o sinal de que o movimento de Deus está acontecendo. Então, as coisas não estão paradas como você pensa. As coisas, na verdade, estão em movimento. Quando José contou o seu sonho, ele só contou a respeito do início de um movimento de Deus na vida dele. E o que falar então de Jesus, quando veio a este mundo? Olha a raiva de Herodes. A raiva de Herodes mandou Herodes matar as crianças de 2 anos para baixo em Belém naquela época. Por quê? Porque havia já um movimento de Deus. Aqueles magos que se moveram para lá, os pastores que vieram também para celebrar e adorar Jesus, tudo isso foi um movimento de Deus. Ou seja, Belém podia ser uma cidade que as coisas estavam paradas, mas havia um movimento de Deus em torno de Belém. Havia um movimento de Deus, algo estava chamando a atenção no mundo espiritual, e é por isso que o inimigo se levantou. Então, sabe, em vez de nós ficarmos focados nas lutas que estamos enfrentando, em vez de ficarmos focados nos problemas que estamos lidando, nós temos que entender, há um movimento que Deus está fazendo, há um movimento que Deus está levantando, há algo que Deus está fazendo, há algo que Deus está fazendo, e a gente não pode ficar, sabe, de alguma maneira ignorante ou às margens daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está trabalhando. Há um movimento que está acontecendo. Se você está enfrentando batalhas espirituais, é porque algo se movimentou na sua vida. Escreve isso aqui nos comentários antes de eu dar a dica final aqui para você. Escreve, algo está se movimentando na minha vida. Senão essa luta não faria sentido. Essa guerra espiritual não faria sentido. Essa perseguição não faria sentido. Esses ataques contra a tua honra, contra a tua integridade, esses ataques de fofoca contra você não fariam sentido. Certo? Isso só está acontecendo porque há um movimento diferente que está acontecendo na tua vida. Há um movimento diferente que está acontecendo na tua vida. Deus está movendo algo. Agora você diz, o que eu tenho que fazer? Então eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você precisa se levantar em oração mais do que nunca. Porque há um movimento que está acontecendo e você vai ter que se levantar em oração. Você vai ter que se levantar em oração, porque quando um movimento de Deus é liberado na nossa vida, Jesus nos ensina a vigiar e orar. É por isso que Jesus orava tanto, porque Jesus movimentou as coisas. A vinda de Jesus movimentou as coisas na terra, no planeta. A vinda de Jesus movimentou as coisas na vida, sabe, daqueles pescadores, na vida, sabe, daqueles judeus e na vida de tantos outros. Eu quero dizer uma coisa para você, quando o céu começa a fazer algo na nossa vida, é porque, sabe, o céu está em movimento e essas lutas é porque você está em movimento e Deus está trabalhando em uma promessa.
Deus está trabalhando em uma oração. Deus está trabalhando em algo grande na tua vida. Então pega aí essa palavra como uma palavra profética sobre você. A sua vida está em movimento, sim, e você vai ter que se levantar em oração para que tudo aquilo que Deus começou a fazer venha a se concretizar. As nossas orações vão interromper a ação maligna. As nossas orações vão abrir caminhos. As nossas orações vão permitir com que as oportunidades cheguem até nós. É por isso que a Bíblia nos fala: orai e vigiai. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então essa guerra espiritual que você está enfrentando é porque algo se movimentou na sua vida. Então a tua vida não está parada como você imagina. A tua vida não está travada como você imagina, não. A tua vida está em movimento. Há uma movimentação de Deus que está acontecendo na tua vida. E se não fosse uma movimentação de Deus, o inferno não estaria nem aí para você. Certo? Então segura essa palavra, porque é uma palavra profética que eu estou liberando sobre a tua vida. Amém? Eu estou ensinando para você sobre as movimentações espirituais. E se você, eu quero agora fazer uma oração pela tua vida. Se você gostaria de compreender mais sobre o mundo espiritual, aprender a ouvir a voz de Deus, aumentar o seu discernimento espiritual, vem ser nosso aluno na Academia Quindo Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius17.com.br. Vem ser nosso aluno, você vai ver como vai valer a pena para você, como seus olhos espirituais vão abrir. Tem muita gente que me testemunha isso toda hora, que depois que entraram para a Academia Quindo, deu um salto no crescimento espiritual deles. Por isso, vem ser nosso aluno em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Também quero lhe convidar a orar comigo às 18 horas hoje aqui. Vem orar comigo. Vamos nos colocar diante de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, a tua bênção sobre a vida dessa casa, sobre essa família. No nome de Jesus, intervenha, Pai. Libera do teu poder, libera da tua graça agora. E que cada pessoa, Pai, que está enfrentando uma luta espiritual, cobre ela com o teu sangue e livra ela de todo ataque de Satanás. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor movimente promessas, traga cumprimentos, realizações na vida de cada pessoa que está em oração junto comigo. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Toque-a com teu favor, Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa live com outras pessoas e saiba, se você está sendo atacado, é porque a tua vida está em movimento. O diabo só ataca coisas que estão em movimento. Ele não ataca coisas paradas. Deus tem algo grande na tua vida. Descubra o que Deus tem e cubra isso em oração. Amém? Que Deus te abençoe. 18 horas, aguardo você aqui na oração junto comigo. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Deus querido, nós colocamos tudo diante de Ti. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso amanhã. E te pedimos, ó Deus, prepara o que Tu tens para nós e afasta do nosso caminho aquilo que não pertence a nós, ao nosso destino. Afasta, Pai, toda falsa amizade, todo falso relacionamento, todo tipo de engano. E te pedimos também justiça. Justiça por aquilo que não sabemos. Justiça por aquilo que não ouvimos. Justiça, Senhor, em nossas portas. Tu vês todas as coisas e te pedimos, ó Deus, traga as oportunidades certas a nós. Traga as pessoas certas. Nos leva aos lugares certos. Espírito Santo, nos rendemos a Ti.
e queremos ser conduzidos pela tua voz, conduzidos pela tua direção. Tu és Deus em nossa vida, tu és Deus em nossa casa. Nos conduza, Pai, nos guie, Senhor, e nós te pedimos, abra a nossa visão espiritual. E desejar, nós cancelamos todo tipo de oração contrária, de palavra maldita, de inveja, todo tipo de plano do mal, de perseguição. Toda pessoa que sofre perseguição no trabalho, que sofre perseguição na família, que sofre perseguição até mesmo no meio que ela influencia, Senhor, guarde a vida dela, proteja a vida dela, coloca, Senhor, uma cerca viva de proteção ao nosso redor, no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traga intervenções e livramentos para a nossa vida e para a nossa casa. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa no Senhor. Senhor, e que durante essa noite, que o Senhor possa trazer respostas à nossa vida, que o Senhor possa abrir portas novas, que o Senhor possa trazer à nossa vida, Senhor, até mesmo aquilo que não pedimos, mas que faz parte do plano e do propósito do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética sobre você e também quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Ângela. E a Ângela, ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, presta atenção. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, participar da campanha de oração das 6 das 18. Já no primeiro dia, na primeira oração, você teve uma visão de alguém com dores no ombro esquerdo e declarou que o Senhor estava curando. Naquele momento, meu corpo todo se arrepiou e eu recebi a bênção, pois há 5 anos luto contra tendinite nos ombros. Eu não conseguia dormir de lado, tinha fraqueza para as tarefas domésticas e enfrentava uma verdadeira luta, mesmo com tratamentos, fisioterapias, exercícios de fortalecimento. Hoje eu estou curada, não apenas de um ombro, mas dos dois. Deus seja louvado e glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Olha só, o Senhor a curou dos 2 ombros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há impossíveis para Deus. Jesus Cristo cura. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que Ele está vivo. A nossa fé é que Ele cura. A nossa fé é que Ele opera milagres. Olha, 5 anos sofrendo de tendinite no ombro. E Jesus coloca a mão. Quando Jesus coloca a mão, o problema resolve. A palavra que eu tenho para você hoje é mais de Deus. Mais de Deus. Bem que você poderia também desafiar amigos seus para fazer um propósito que nem a Ângela foi desafiada pela amiga dela e convidá-los para orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Lance esse desafio para amigos teus, convide eles, diga uma semana, ore às 6 e às 18 e vamos ver milagres, amém? A palavra de hoje fala sobre mais de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, você precisa começar a pedir certo. Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 7 ao 9, diz assim. Deixa eu só abrir aqui numa outra tradução. Eu vou abrir aqui, porque essa tradução que eu peguei aqui, ela está um pouquinho diferente. E eu vou abrir na tradução assim mais comum, que as pessoas elas veem mais, né? 2 Reis, capítulo 2, verso 7 ao 9. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha o que
Elias disse para Eliseu. Elias disse: pede-me, o que queres de herança? Eliseu poderia ter perdido o prestígio de Elias, poderia ter pedido o acesso a reis que Elias tinha, podia ter pedido a oração poderosa que Elias tinha, porque Elias orou para os céus fecharem, os céus fecharam, orou para os céus abrirem, eles abriram. Elias orou para que fogo descesse do céu e fogo desceu do céu. Elias era um homem extraordinário. Mas Eliseu não pediu isso. Eliseu pediu uma unção de Deus. Ele pediu a habilidade de Deus sobre a vida dele. O que você faria se você tivesse um cheque em branco do céu? Qual seria a sua petição? Pediria influência? Pediria muitos seguidores? Pediria mais dinheiro? Pediria por mais saúde? Pediria por mais filhos? O que você pediria a Deus se você recebesse um cheque em branco do céu? Haverá momentos da sua vida onde você vai receber esse cheque em branco do céu. E você vai ter que pedir a coisa certa. Salomão, da mesma maneira, recebeu um cheque em branco do céu. O Senhor perguntou para ele: que queres que eu te faça? E Salomão, em vez de pedir riqueza, vitória sobre seus inimigos e tantas outras coisas que ele poderia pedir, visto que ele era o rei de um país, ele pediu a Deus sabedoria para governar. Nada mais abençoa o homem mais do que ele pedir as coisas certas para Deus. Porque o que Deus quer que você peça a Ele é as coisas certas do céu. Nós pedimos muitas coisas a Deus diariamente. E Deus quer nos ouvir em nossas petições. Mas em certos momentos de intimidade que temos com Deus, nós temos que pedir a coisa certa. E temos que pedir com a motivação certa também. Foi o que Salomão pediu a Deus e foi o que Eliseu pediu a Deus também. Em outras palavras, eles estavam pedindo mais de Deus para a vida deles, mais do que Deus tinha. Deus tinha da sua natureza, do seu poder. Quando você pede mais do que Deus tem, quantas coisas mudam na sua vida. Elias disse a Eliseu: peça o que quiser que eu faça por você. Ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido conforto, dinheiro, mas ele pediu uma porção dupla do Espírito. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? O que você tem pedido a Deus revela muito sobre você. Se você quer mais de Deus ou se você quer apenas viver a sua vida quieta aqui nessa terra. Eu tenho aprendido uma coisa: tem coisas que mexem conosco. Tem coisas que mexem conosco. E essas coisas que mexem conosco, essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Quando o céu lhe oferece tudo, sua escolha revela onde está o seu coração. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos pedido coisas para nós ou para o reino? Temos pedido coisas para o nosso bel prazer ou temos pedido coisas ligadas ao nosso propósito? Você sabe, quando algo trágico acontece e aquilo de alguma maneira emociona você, aquilo lhe toca, possivelmente, dentro do seu propósito, existe uma chamada muito grande para você fazer a diferença. Sabia disso? Há pessoas que não percebem esses sinais que ocorrem dentro de si.
Mas os sinais que ocorrem dentro de nós, eles revelam muito sobre o nosso propósito. Eu não estou dizendo, sabe, que é errado você mensurar coisas grandes. Eu quero dizer para você que Deus vai dar coisas a você quando a motivação do seu coração for uma motivação ligada ao seu propósito, ligada realmente ao que Deus tem para ti aqui nessa terra. Então, você está procurando a presença de Deus ou apenas a provisão? Essa é a pergunta. Porque algumas pessoas chegam a Deus apenas como um fornecedor de produtos. Vem a Deus apenas como um fornecedor. Vem em Deus como um produto. E você tem que começar a ver Deus como a fonte de tudo na sua vida. Então você tem pedido pela presença ou pela provisão? Quer a bênção, mas não quer o abençoador? Quer o sucesso, mas não quer a presença? Quer as portas abertas, as conexões? Quer a realização dos sonhos, mas não quer o Deus provedor? Então nós temos que alinhar os nossos pedidos e alinhar a nossa vida de acordo com a verdadeira essência, com a presença de Deus, alinhados com a presença de Deus. Eu tenho para mim que tem coisas que não me, não mexem comigo. O dinheiro, a fama ou qualquer outra coisa não pode chamar a sua atenção, ainda que você precise ter. Mas essa não deve ser a sua priori. Você precisa compreender que tem coisas que são mais importantes. E eu acredito que Deus pode dar todas as outras coisas se nós colocarmos a presença de Deus na nossa vida como prioridade. Estamos enfraquecendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque estamos nos alimentando mal espiritualmente. Estamos nos alimentando de forma, eu posso dizer, muito deficitária, porque temos pedido e não nos alimentado da presença de Deus. A fome verdadeira tem que fluir de nós. A fome por mais de Deus. A fome pela presença de Deus. Eu estava lendo, Pedro, ele negou Jesus e a Bíblia diz que ele foi, depois que Jesus morreu, ele foi pescar junto talvez com seus amigos e funcionários, eu não sei, todos que estavam ali com Pedro naquele momento. Mas Pedro, ele havia sido marcado por Jesus, ele estava aborrecido por ter negado Jesus, mas ele amava a presença de Jesus. Tanto que quando Jesus apareceu naquela beira-mar e ele reconheceu que era Jesus, ele foi até Jesus e ele teve uma conversa com Jesus. Ele poderia ter dito, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de fé, eu não quero mais saber de Cristo, eu quero agora viver a minha vida. Ele poderia ter dito isso, mas a presença de Jesus tinha tocado tanto na vida dele. A presença de Jesus tinha marcado ele de tal forma, que ele estava procurando uma maneira de voltar ao propósito. Quando a presença de Jesus toca na nossa vida, o propósito é muito mais forte do que a nossa vontade, do que o nosso desejo, do que os nossos sonhos. Deus não nos chamou para ter fome de coisas. Ele nos chamou para ter fome por Ele. Essa é uma verdade que tem que ficar guardada no nosso coração. E eu volto a dizer, Deus não tem problema nenhum em te abençoar com o melhor aqui dessa terra. Um dia, eu já contei isso, mas como tem sempre pessoas novas nas orações, um dia eu estava orando, antes de ser uma pessoa
pública, antes de começar a viajar, eu estava orando e Deus veio na minha oração. Eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, e Deus veio naquela oração. E o Senhor me disse, eu senti dentro de mim o Espírito Santo falando muito forte comigo, e o Senhor me disse assim: eu não tenho problema de dar dinheiro, de dar recursos, de dar poder, de dar sucesso para os homens. Eu posso dar tudo isso, Ele me disse. Aí eu pensei, o Senhor não tem problema com isso? E o Senhor disse para mim: não, eu não tenho problema com essas coisas. O meu problema é quando o homem não quer mais ouvir a voz do Senhor. Deus tem um problema quando você não quer ouvi-lo mais. Esse é o problema. Sabe? Deus não tem problema de te abençoar. Algumas pessoas pensam, né? A mentalidade delas é uma mentalidade assim pequena. Elas pensam que o dinheiro, ou os recursos, ou a fama, ou o sucesso, ou a empresa, ou os carros, ou seja lá o que for, que isso é um problema. Não, isso nunca vai ser um problema. Isso é uma bênção, são bênçãos. O problema é quando o homem deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Quando o homem tem mais fome por coisas do que fome por Deus. Não se trata da adição de coisas. Não se trata do que vai ser acrescentado na sua vida. Se trata do doador. Se trata da porção dupla. Não é sorte. Eliseu recebeu de Deus porque ele teve foco no que era de Deus, e nós temos que ter. Ele teve humildade. Ele pediu uma porção dupla, e mesmo que ele tenha sido ousado, ele pediu de coração, em simplicidade. Ele serviu a unção de Elias, porque as pessoas querem uma herança espiritual sem servir. Qualquer tipo de herança espiritual que você quiser ter na vida, tem que passar primeiro pela etapa do servir. Ele se desprendeu do passado, porque ele decidiu abandonar completamente o sonho dele para agarrar o sonho de Deus. Pessoas que querem agarrar o sonho de Deus, mas não conseguem se desprender do passado, elas não vivem o sonho de Deus e também não conseguem agarrar o passado. O caráter dele o posicionou. O caráter dele, Elias viu quem ele era. Nós precisamos dessa geração que tem uma fome santa por Deus. Deus está procurando uma geração que diga: se a sua presença não vai comigo, não me mova daqui. A presença de Deus tem que estar acima de qualquer outro desejo nosso. A presença de Deus tem que ser a nossa priori. E se assim nós vivermos, vamos ter todas as coisas que precisarmos. Deus, a Bíblia diz, Deus não deixa faltar coisa alguma àqueles que o temem. Essa é a palavra para a tua vida. Deus não deixa faltar coisa alguma para aqueles que o temem. Essa é a instrução que eu deixo para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E também quero convidar você a conhecer os nossos livros. Eu tenho hoje 20 livros escritos. Nossos livros são livros proféticos que carregam direções de Deus. Esse é o meu devocional 1, Café com Jesus. E esse aqui é o meu devocional 2, Café com Jesus 2. E dentro vai ter uma carta que nós vamos enviar junto com cada um dos devocionais. E dentro dessa carta tem uma palavra profética e também um salmo para você. Então, se você pedir, e peça também para outras pessoas para dar de presente, você vai receber essa carta que vai estar dentro aqui desses livros. Eu espero que você seja muito edificado e venha abençoar outras pessoas também. Acesse nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aí agora, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que Deus recompensa aqueles que semeiam. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós temos fome por mais de Deus. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Nós queremos o Teu toque sobre nós. Queremos a Tua voz, fala conosco. Meu Deus, há uma multidão de pessoas. Há milhares de pessoas que estão aqui nessa oração agora. Há milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, veja, todo aquele que está clamando e está pedindo por mais de Jesus na vida deles, que está pedindo o que Deus tem para a vida deles, a unção. Aqueles que estão pedindo a Deus a Tua voz, que estão pedindo com que o Senhor dê direção, aqueles que estão, Senhor, colocando, Senhor, a Tua vontade acima da sua vontade. Senhor, libera sobre a vida deles, da Tua graça, do Teu favor e derrama das Tuas ricas e poderosas misericórdias. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama do Teu favor, abençoe a vida de Teus filhos e filhas, abre portas, abre caminhos. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, eu digo a todas dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E nós clamamos, Pai, justiça e intervenção do Senhor em nossa vida, e tudo aquilo, Senhor, que diretamente ou indiretamente possa nos injustiçar ou praticar o mal contra nós, apresentamos diante de Ti e pedimos a Tua mão agora sobre nós. Senhor, queremos unção dobrada sobre nossas vidas. Queremos uma herança espiritual. Queremos mais do Senhor, queremos sabedoria do céu. Queremos a presença do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, Te damos graças, Te louvamos, Te adoramos, declaramos que Te amamos, Jesus, que precisamos do Senhor em nossa vida. E eu oro também, Senhor, pedindo a bênção, Senhor, sobre nossos programas de televisão, para que o Senhor continue colocando recursos em nossas mãos, para que essa obra, para que essa missão, para que essa bênção que tem alcançado a vida de milhares todos os dias possa continuar. Senhor, nos dá mais de Ti sobre nós. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero fazer um pedido para vocês amanhã, na oração das 6 da manhã. Estejam todos conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus avanço, crescimento, e que o Senhor traga para a nossa vida a vida extraordinária que Cristo tem na sua palavra para nós. Queremos viver essa vida abundante, essa vida cheia de alegria, essa vida cheia de paz e cheia de promessas de Deus, promessas de salvação, promessas de mudança, promessas de libertação, promessas de vida, de comunhão com Deus. É essa vida extraordinária que nós queremos. E eu quero declarar, Pai, saúde a todo aquele que está doente,
fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que opera milagres, aquele que transforma corações, aquele que restaura o corpo físico, aquele que restaura os movimentos, aquele que pode curar da infecção, aquele que pode curar da inflamação, aquele que pode mudar um quadro clínico. Eu quero declarar saúde no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. É no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração. E eu te peço também, Senhor, leva embora toda perturbação, leva embora opressões, leva embora todo cansaço, leva embora tudo aquilo que luta contra essa pessoa e que toda arma forjada contra ela não prospere. Nós quebramos completamente todos os planos de Satanás, toda obra do mal e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, Senhor Jesus. Sim, nós cremos em ti, Senhor, vá à nossa frente, abrindo caminhos, trazendo rompimento, trazendo o avanço, Senhor, abrindo portas, sim, e preparando, Senhor, as pessoas certas, preparando as ferramentas certas para nós em nosso caminho. Também oramos por provisões sobrenaturais, para que essa semana que está iniciando, Pai, seja uma semana de milagres, seja uma semana de provisão do Senhor, seja uma semana de grande e extraordinário poder e graça liberados sobre a nossa vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Estamos no propósito da oração da vida extraordinária. Eu quero fazer um ato de fé, um ato profético junto com você agora, certo? Você que está com a sua planilha em mãos, eu gostaria que você levantasse a sua planilha, certo? E você que não tem ainda, baixe gratuitamente lá no meu site, é gratuito para você baixar. E se você não conseguir baixar, pegue uma folha em branco mesmo e faça a sua planilha. São 7 áreas da vida que nós estamos orando e profetizando. Estamos no 7º dia de oração. Amém? E estamos crendo no agir de Deus. Então você vai pegar aí a sua planilha, levanta ela para cima assim e diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, profetizamos bênção sobre essas 7 áreas e declaramos que o Senhor está no controle de cada uma das áreas da minha vida. Também creio, Jesus, que Tu é quem controla as portas da minha vida. Entrego tudo a Ti e declaro que Tu és o Deus da minha salvação, o Deus do meu socorro, que nada me faltará, porque o Senhor está na minha vida. Eu libero palavras de bênção, de vida, de crescimento, de abundância, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes aqui nesse propósito. Amém? Estamos profetizando, estamos com 2 motores, oração e jejum. Certo? Tenho ensinado isso para vocês, que a oração é como um motor que vai abrindo caminhos, que leva você a romper, mas o jejum é o segundo motor. Vai dar a você mais velocidade, vai dar a você mais rompimento, eu creio nisso. Amém? Só que o jejum também vai trazer um outro trabalhar de Deus. Ele vai trazer também uma libertação para a sua vida. Porque quando você se aproxima de Deus, não tem como você ser igual. Você é outra pessoa. Amém? A pessoa que se aproxima de Deus, o próprio Espírito Santo, a presença de Deus, vai transformando a vida dela. Vai aumentando, sabe, a comunhão dela com a palavra, vai aumentando a comunhão dela com Deus. É maravilhoso, é incrível o jejum. E hoje eu quero trazer duas palavras para você, que inclusive eu trouxe a ministração completa sobre os bloqueios que impedem o crescimento. Bloqueios que precisam ser removidos para que você cresça. Eu falei hoje no culto que eu ministrei, hoje pela manhã, não sei se você viu a palavra, se você esteve presente, seja no presencial, seja no online, mas essa palavra mexeu muito comigo. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu quero compartilhar 2 coisas apenas, de toda aquela mensagem, 2 coisas eu quero salientar aqui para você. E se você não assistiu, eu quero convidar você a assistir, porque vai ser bênção na sua vida. Existe pelo menos 2 bloqueios ao crescimento que eu quero falar com você hoje. 2 bloqueios ao crescimento. O primeiro deles é estar num lugar que você não foi chamado para estar.
Eu sei que as pessoas dizem que você pode se meter em qualquer lugar e que Deus vai abençoar. Não. Deus vai abençoar no lugar da promessa. Ele vai te abençoar aonde Ele lhe colocou. E nós temos que aquietar o nosso coração onde Deus nos colocou. E entender que também as mudanças fazem parte do plano divino. Não é todo mundo que Deus chamou para estar fixo num lugar. Tem pessoas que Deus chamou para se movimentarem. A Bíblia nos diz, em Mateus 10,14, preste atenção, e ele ensinou aos seus discípulos, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus não foi aonde ele era solicitado. Jesus sempre foi aonde ele era desejado. Nós temos que ir aonde há propósito, porque onde não há propósito, não tem por que você ir ou até mesmo permanecer. As coisas mudam e muitas vezes Deus muda o cenário, mas muda também as pessoas de lugar. Nós precisamos ser cuidadosos com o lugar onde semeamos nossas sementes de energia, amor, tempo e conhecimento. Você tem que saber aonde você está semeando, porque podemos estar semeando num lugar errado. Podemos estar semeando onde já tem muita gente. Podemos estar semeando, sabe, aonde a concorrência é maior, ou semeando em um lugar que está sendo apenas cansaço, aonde está sendo apenas fadiga para você. Então nós temos que ser muito pontuais e direcionais ao propósito de Deus. Se nós, sabe, nos enganarmos de estar num lugar que Deus não nos chamou para estar, não cumpriremos o nosso propósito. Então, eu preciso trabalhar no lugar que Deus quer que eu trabalhe, eu preciso morar onde Deus quer que eu more, eu preciso investir meu tempo, meus recursos, aonde Deus quer que eu esteja. Caso contrário, vai ser apenas cansaço. Vai ser apenas cansaço, vai ser perda de sementes e não é o que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Jesus disse, se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Olha o que Deus estava dizendo aqui. Olha o que Jesus falou para nós. Ele estava dizendo, se você ver que não há propósito de você estar ali naquele lugar, sai daquele lugar. Porque o lugar que nós precisamos estar tem que ser um lugar de propósito, certo? Tem que ser um lugar de propósito. A gente tem que entender, aqui há um propósito para eu estar, aqui há um propósito de eu permanecer e aqui eu vou ficar e ponto final. Se você vê que você não está rendendo num lugar, ou que você está, sabe, num lugar onde as suas forças estão sendo arrancadas de você, meu conselho é que você recalcule a rota. Peça ao Espírito Santo para atualizar você do plano dele, para que ele coloque paz no seu coração. Porque há momentos da nossa vida que Deus vai colocar paz no nosso coração para permanecer onde está. Agora, tem momentos que ele vai dizer, ei, você está muito quietinho aí, você está muito devagar aonde está, eu preciso fazer uma mexida na tua vida, eu preciso movimentar a tua vida. E a gente precisa estar muito atento aos sinais de Deus, sabe? As movimentações de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Do lugar que Deus vai te levar ou para aquilo que Deus vai mostrar para você. Você tem que ter um coração livre em Deus. Você tem que ter um coração livre em Deus, você tem que ter um coração tranquilo em Deus para você poder viver o extraordinário do Senhor na sua vida. A segunda coisa que eu queria falar para vocês, que inclusive eu ministrei sobre isso hoje, eu ministrei hoje no culto da igreja, segurar o seu dom é talvez um dos piores pecados e erros que você pode cometer. Seu propósito forçará seus dons a florescer. Eu vejo muitas pessoas que, por medo dos homens, por receio
acabam segurando e até mesmo enterrando seus dons e seus talentos. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Há dons que Deus colocou na nossa vida. Eu sou continuista, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no derramamento do Espírito Santo, eu acredito em revelações, eu acredito em palavra profética, eu acredito em batismo no Espírito Santo. E eu acredito que Deus deu dons aos homens. Deus deu dons, Deus deu capacidades, Deus deu talentos para os homens. E nós não podemos, simplesmente ignorar o que nós recebemos de Deus. Tem muita gente que, em nome de de um conforto, acaba ignorando a realidade dos dons espirituais. Acaba ignorando o que Deus entregou para ela. Quando você está no teu propósito, os dons, eles vão querer florescer. Porque Deus te deu algo para florescer. Quem é que só guarda semente? Deus não quer que você guarde sementes. Deus quer que você, use seu pleno potencial. Use aquilo que Deus te deu, use aquilo que Deus te entregou. Você tem que aprender a ser cirúrgico nisso. E mais, há pessoas que estão segurando seus dons espirituais com receio da crítica, com receio do que vão pensar, com receio do que vão falar. Você tem que ser uma pessoa, eu posso dizer, bem calibrada, uma pessoa que saiba se mover, com cuidado. Isso é uma coisa. Agora, você deixar de colocar os teus dons para fora, deixar de colocar para fora aquilo que Deus te deu, por causa que os outros não vão aceitar, ou porque você vai ser rechaçado ou rejeitado, é talvez um dos piores erros que você pode cometer. Por isso, seu propósito, ele forçará seus dons a florescer. Porque você só vai ir para frente, escute isso, você só vai ir para frente no seu propósito, se você despertar os dons que você recebeu da parte de Deus. Você tem que deixar eles florescer. Você tem que deixar eles crescer. Você tem que deixar com que os teus dons eles manifestem. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E quero convidar você a conhecer nossos devocionais, Café com Jesus, os 2 devocionais juntos, dá mais de 700 orações. Se você ainda não adquiriu nossos devocionais, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos devocionais. E você que é meu aluno na Academia Kingdom, amanhã nós vamos começar um novo capítulo dentro do nosso módulo de treinamento profético, que é imperdível, certo? Eu me preparei, inclusive, tá? Eu sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que não é meu aluno na Academia Kingdom Global, vem se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. Se torne nosso aluno, vamos caminhar juntos, ainda mais se você tem um chamado de Deus, se você carrega um dom de Deus, vem se tornar nosso aluno, tá bom? Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua planilha de oração, tá? E nós vamos apresentar a Deus. Eu estou muito feliz, tem muita gente, mas olha, algum milhar aí de pessoas do exterior que está nos acompanhando. E eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que tem compartilhado essas orações, né? Principalmente pessoas que estão sempre aqui conosco, compartilhando, mandando a oração, sabe? Que Deus abençoe a tua vida, porque você, fazendo isso, você está sendo generoso ao compartilhar. Tem muita gente próxima que precisa de uma palavra, está precisando de uma direção exatamente a que muitas vezes é falada na oração. Amém? Então, eu quero aqui parabenizar a cada irmão, a cada irmã que tem compartilhado as orações em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu quero orar agora, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse projeto de oração junto conosco. Essa pessoa que está crendo, ó Deus, que Tu és Deus, Deus de milagres, Deus que opera o sobrenatural, Deus que cura, Deus que salva. No nome de Jesus eu quero orar, Pai, por essas 7 áreas e profetizar a vida extraordinária no nome de Jesus. Queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E eu oro, Senhor, hoje em especial, para que todo aquele que tem um dom de Deus, que deixe de segurá-lo, mas que ele comece a deixar florescer esse dom, essa capacidade, esse talento, essa habilidade que Deus deu. Espírito Santo, a mesma oração que Paulo fez, a mesma declaração que Paulo fez, eu faço nesse momento. Que eles despertem os dons, que eles despertem o que Deus deu a eles, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Nós cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde, saúde completa e total à vida dessa pessoa. Também profetizo que essa semana, Pai, será uma semana de provisão, uma semana de recursos abundantes, uma semana, Senhor, onde contas serão pagas, responsabilidades serão colocadas em dia, em ordem, porque a tua mão de poder, a tua mão que provê, a tua mão que realiza milagres, está liberando milagres nesse momento. Derrama da tua graça, da tua Shekinah, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, libera do teu poder, libera da tua graça sobre a vida de cada pessoa. No nome de Jesus Cristo, visita teus filhos e filhas. Visita teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua intervenção, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Em uma só fé, diga assim comigo: eu recebo dessa graça abundante e da vida extraordinária por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe, mande aí e que Deus te abençoe. E se você perdeu a palavra que eu trouxe hoje, que essa aqui foi só uma partezinha do que eu falei hoje à noite, assista. Você vai ver como Deus vai falar com você. Até mais e que Deus abençoe. Boa noite!
Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo Senhor. Nos colocamos diante de Deus e nos posicionamos com a autoridade de Lucas 10:19, que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada nos faria dano algum. Nós quebramos agora todo tipo de maldade, aonde o nosso nome foi mencionado, aonde nossa casa foi mencionada. Quebramos completamente a obra maligna de engano, de mentira, de difamação, de inveja, de calúnia, de malfazejo e até mesmo de orações contrárias. E declaramos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça. Onde fomos rejeitados, onde não fomos aceitos, nós pedimos, ó Deus, justiça do Senhor, a justiça do Senhor. Por isso oramos para que o Senhor nos livre de todo o mal, Senhor. Nos livre, Senhor, da manipulação dos homens. Nos livra, Senhor, daquilo que os nossos olhos não veem. Te pedimos também o livramento de acidentes. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. E toda pessoa, Pai, que tenha enfrentado lutas, que tenha enfrentado, Senhor, ataques no seu trabalho ou até mesmo dentro da sua casa, que essa pessoa seja livre agora e que a luz de Jesus Cristo ilumine a tua vida. Que todo peso espiritual saia da sua vida, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus, o Cristo vivo, o Deus da nossa vida, aquele que é o nosso Redentor. Nosso Redentor vive, nosso Redentor vive. Por isso, entregamos a Ti, Pai, toda maldade praticada pelas pessoas. Entregamos a Ti, Pai, tudo aquilo que veio para nos prejudicar, tudo aquilo que tem más intenções que se aproximou de nós, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua proteção sobre a nossa vida, a Tua proteção sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Graças Te damos, Deus. Que Deus Te abençoe. Hoje estamos no 4º dia do nosso propósito e está na hora de você fazer a sua declaração profética. Escreva nos comentários, estou firme. Diga para todo mundo, estou firme. Firme no propósito, firme na oração. Precisamos ser como aquela mulher que incomodou o juiz iníquo até ter a sua causa ganha, até ter vitória, até ter justiça. O nosso Deus é um juiz justo. Ele vai ver a tua causa. Ele vai te ajudar. Tudo o que você tem que fazer é ficar firme. É por isso dessa declaração profética. Estou firme. Hoje é o 4º dia do propósito e nós estamos declarando que estamos firmes na presença do Senhor, que nada vai nos abalar, nada vai tirar a nossa fé, nada vai nos demover da verdade. E a verdade é que Deus está trabalhando. Eu hoje compartilhei uma verdade a respeito do silêncio de Deus. O silêncio também é uma voz. E é uma voz que diz para nós, continue, porque eu estou trabalhando nos bastidores da tua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está trabalhando. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Por isso, meu amado, continue firme, porque logo, logo você verá a mão da justiça de Deus operando em teu favor. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero começar aqui hoje dando um testemunho maravilhoso, um testemunho que nós recebemos do Vênio, é esse o nome dele, um nome diferente. Ele escreveu assim: eu venho testemunhar um milagre que Deus fez na vida de uma colega que havia sido desenganada pelos médicos e não poderia engravidar.
Compartilhei as orações com ela e, através da campanha para mulheres que não conseguiam engravidar, Deus realizou o sonho dela. Ontem nasceu Maria Vitória. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus é poderoso. Não importa a impossibilidade humana, a limitação. Nós somos limitados. Muitas vezes temos problemas que outros não têm, mas cada um tem o seu problema. E esse problema, ele pode, na presença de Deus, ser resolvido, porque Ele é Deus do impossível, Ele é Deus dos milagres. Da mesma maneira que Deus operou nessa mulher que não podia engravidar, Ele pode operar na sua vida. Até a porta que você não acredita que pode ser aberta, Ele pode abrir. Então creia, você está aqui num ambiente de fé, num ambiente profético, onde o Senhor está operando. E você que entrou aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Se não é inscrito no canal, vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje, em nome de Jesus. E quero pedir a você para ativar as notificações. É um sininho que tem aí. Você já achou esse sininho? Você clica ali, ativa as notificações e toda vez que eu entrar ao vivo aqui, o YouTube vai avisar você. Olha que maravilha, é gratuito. É só você clicar no sininho e ativar todas as notificações, tá bom? Eu quero hoje trazer uma palavra que, se você praticar, você vai viver melhor, você vai viver mais. São princípios na palavra. A Bíblia nos diz em Provérbios 10, 9, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Integridade dá longevidade para os relacionamentos. Entendeu isso? E a pessoa que é íntegra, ela se preocupa com aquilo que ela fala. Ela se preocupa com as ações dela. Porque a pessoa íntegra não é íntegra só na sua frente. A pessoa íntegra, ela é íntegra também nas tuas costas. Você já ouviu aquele ditado que quando Deus afasta alguém da nossa vida porque ele ouviu conversas que nós não ouvimos? Já ouviu esse ditado? Esse ditado é muito verdadeiro, porque a pessoa íntegra nem nas suas costas vai falar algo contra você. Então a integridade ela é monitorada por Deus. A Bíblia diz aqui, quem anda com integridade anda com segurança. A pessoa que é íntegra anda com segurança. A pessoa que é íntegra está tranquila, está protegida, está blindada, está resguardada pelo Senhor. Então, note bem, a deslealdade, ela é o princípio da queda. Quando você é desleal por meio das suas palavras, quando você compartilha algo negativo a respeito de uma pessoa que você deveria honrar. Então, a deslealdade, ela também é a semente da perda. Quer perder algo? Seja desleal. A deslealdade é a semente da perda. É por isso que nós temos que ser íntegros nos nossos relacionamentos. Se você for íntegro no seu casamento, Deus vai abençoar seu casamento. Se você for íntegro para as pessoas que você trabalha, você vai trabalhar ali por muitos anos e vai prosperar e vai ser abençoado ali naquele lugar. Se você for íntegro no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus, no seu dia a dia com Deus, Deus vai te abençoar. Agora, a deslealdade, a quebra da integridade com uma pessoa, com um lugar, é a semente da perda. Por isso, preste atenção naquilo que você está plantando. Tem um outro ditado que eu lembrei agora, que diz que se não gostas do que estás colhendo, veja o que estás plantando. É verdade, a Bíblia diz que tudo que plantarmos nós vamos colher. Então, se você não gosta daquilo que você está colhendo, talvez você tenha que rever o que você está plantando no seu dia a dia. Porque as sementes estão saindo todos os dias da nossa vida. E todos os dias estamos tendo colheita daquilo que temos plantado. A história sempre recompensa a lealdade. Grave isso. A história recompensa a lealdade. Isso é uma verdade, é algo que nós temos que carregar como bandeira e guardar no nosso coração. A segunda coisa que, se você praticar, você vai viver mais, é discernir com precisão a voz de Deus.
Você sabe que Gideão, quando Deus falou com ele que tinha uma obra para ele fazer, e a obra era um desafio do tamanho de um prédio de arranha-céu, Gideão colocou um novelo de lã e disse para Deus: Senhor, se é a tua vontade, e se o Senhor está falando comigo, então vai cair o orvalho só nesse novelo e toda a terra ao redor vai ficar sequinha, sequinha. Daí Deus deu o sinal para ele. Ele pegou e apertou aquele novelo de lã e saiu uma bacia de água daquele novelo. No outro dia ele pediu um outro sinal para Deus. Ele disse: agora, Senhor, vai ser o contrário. O novelo vai ficar seco e todo o redor vai ter orvalho. E foi o que aconteceu. Hoje nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo na nossa vida, ele nos dá sinais mais claros e não tão complicados assim como os sinais de Gideão. Tudo o que nós precisamos é buscar discernir a voz de Deus. Eu tenho feito disso a minha vida. Tenho me dedicado a ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e a ouvir com precisão. E sabe o que muitas vezes me angustia? É ver pessoas que estão na igreja e não ouvem a Deus. As pessoas estão na igreja, não sabem o que Deus tem para eles. Gente correndo para o lado errado. Gente tomando a direção errada. Gente que não está lendo a palavra, não está cumprindo princípios para entender a vontade de Deus para a vida dela. A palavra de Deus, ela carrega a vontade de Deus para a nossa vida. E fora isso, nós temos sonhos, nós temos visões que Deus dá, nós temos direções, nós temos a profecia, nós temos o profeta, nós temos a revelação, nós temos o silêncio. Ou seja, nós temos muitas maneiras de ouvir a voz de Deus, mas se você não se dedicar a ouvir a Deus, se você não se dedicar a discernir a voz de Deus, você vai ter perdas. Você vai ter perdas e você pode se afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. Você sabe qual que é o perigoso de você não discernir com precisão a voz de Deus? Os estragos que são deixados quando não conseguimos entender bem o que Deus falou. Essa é uma das coisas que eu mais me cobro. É quando eu não entendo perfeitamente o que Deus falou. E às vezes a gente tem dificuldade pela falta de intimidade com Deus. É por isso que a intimidade com Deus vai nos afiar. A intimidade com Deus vai deixar você, sabe, no ponto certo, na posição certa para ouvir a Deus. A única coisa que você tem que compreender quando se trata de ouvir com precisão é entender que Deus fala. E o que você precisa é aprender a receber. Se Deus falou, eu só tenho que aprender a receber essa instrução. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é: quando o conselho é recusado, tudo o que resta a você é orar e interceder. Nós queremos que as pessoas façam aquilo que a gente quer. E às vezes não vai ser bem assim. Você vai dar um conselho para o seu filho, você gostaria que o seu filho andasse na linha reta. E ele vai, sabe, para o outro lado. E você diz, faz isso, e ele faz o contrário. E alguém vem e pede ajuda para você e faz tudo ao avesso. O que nós podemos fazer por alguém que se recusa a dar ouvidos ao nosso conselho? Orar e interceder. Porque eu vejo pessoas sofrendo por não serem ouvidas. Mas mesmo que você não seja ouvido pelos homens, você é ouvido por Deus. Então, quando o seu conselho ele é ignorado por outros, ore, interceda. E fazendo isso, a responsabilidade passa das suas mãos para as mãos de Deus. Então aqui, sabe, isso tira um peso de preocupação de uma mãe, tira um peso de uma preocupação de um pai, tira o peso de uma preocupação de uma pessoa que quer ajudar os outros. A gente gostaria que as pessoas seguissem nosso conselho. Sabe, tem gente que vem e me pede conselho e faz tudo ao contrário. Eu fico às vezes tão chateado com isso.
E essas pessoas depois voltam e dizem, você me falou, mas eu fiz o contrário. E hoje eu entendo, sabe, que nem me chatear eu posso, porque eu devo sempre orar e colocar nas mãos de Deus, porque eu sei que as pessoas são teimosas. E se você tem alguém teimoso próximo de você, aprenda a interceder por essa pessoa, a colocá-la diante de Deus. Não fique forçando. Você já falou uma vez, duas, três, por que você vai se estressar? Por que você vai ficar, sabe, sendo incomodado por gente que não quer mudar? Coloque nas mãos de Deus, ore. E o Senhor vai fazer a obra. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é: ouça a dor. Porque a dor nos posiciona para ouvir. Tremendo isso, hein? A dor nos posiciona para ouvir. Algumas pessoas, elas só ouvem quando dói. Ouça a dor. A dor é: não continue sem orar. A dor diz para você: se posicione. Se posicione para ouvir. Se posicione para discernir a vontade de Deus. Nós temos que cansar de quebrar. Nós temos que cansar de perder dinheiro. Nós temos que cansar de nos desiludir, na verdade, com pessoas. Você tem que cansar, sabe, de insistir numa coisa que Deus já mostrou para você que aquele não é o caminho. Então por que você vai dar continuidade naquilo? Diga assim: Deus está abrindo meus olhos. Glória a Deus. Diga: Deus está abrindo meus olhos. Deus está abrindo meus olhos. Porque a dor, ela te posiciona. A dor te faz ouvir. Eu disse para minha esposa, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente ajuda tanto uma pessoa e ainda depois fala mal da gente. Então às vezes é melhor só orar por ela do que tentar ajudar e fazer coisas, sabe, que lá na frente vai ser ruim. Alguns anos atrás, minha esposa ajudou muito uma pessoa, ajudou demais, sabe? E eu disse para ela: Ariane, minha esposa tem um coração muito grande e é uma pessoa que você nunca vai ver falando mal de ninguém. Minha esposa é extremamente sábia. Ela nunca, sabe, ela não desrespeita as pessoas, quando alguma coisa acontece, ela mantém a serenidade, é uma pessoa muito centrada. Mas às vezes ela ajuda demais algumas pessoas. E naquela época ela ajudou uma pessoa, e eu sempre dizendo para ela: cuidado. O que aconteceu? Essa pessoa trouxe um problema enorme para outra pessoa, e quem é que teve que pagar a conta? Minha esposa e eu. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas, e essas decepções têm que nos ensinar alguma coisa. Tem que nos ensinar, sabe, a ouvir mais a Deus. Se nós ouvirmos a Deus, com certeza vamos viver o extraordinário que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que Deus já te mostrou. Eu sinto que Deus está falando com alguém agora. Tem coisas que Deus já falou contigo. Deus já te mostrou. E você que está insistindo em algo, por que você está insistindo? Por que você continua a insistir? Deus está falando contigo. A dor te posiciona para ouvir. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha sido bênção e que a partir desses princípios você viva mais. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Você que entrou agora nessa live e que ainda não fez a sua declaração profética, escreve aqui nos comentários: estou firme. Escreve aí: estou firme. Hoje é o 4º dia desse propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e você vai conseguir ir até o fim desse propósito. São 14 dias, 7 mais 7. Nesses 14 dias, nós vamos ver muita coisa se movimentar. Amém? Nós vamos ver muita coisa se movimentar. E eu quero convidar todos, domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um culto especial, um culto profético, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo.
na Avenida Aruanã, número 120, eu vou estar ministrando. E no final, eu quero orar contra toda injustiça e toda maldade presencialmente. Claro que eu vou transmitir ao vivo também, mas quem puder estar presencialmente conosco, esteja. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91, e você que quer ser um parceiro do nosso ministério, entre em contato com o nosso pessoal, lá no nosso site está os nossos contatos. E desde já eu te agradeço, que Deus te abençoe. Nós temos um programa de televisão que é mantido por nós, não é mantido pela igreja, é mantido por nós e é mantido também pelos nossos parceiros. Juntos, já estamos há mais de 2 anos na televisão, para a glória de Deus, levando a palavra aos lugares mais distantes e abençoando vidas. Então, gratidão a Deus, gratidão também a cada parceiro. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Eu vou orar por você agora e vou apresentar cada pedido a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, não há impossíveis para ti. Por isso eu oro, Pai, por toda mulher que não pode engravidar. E eu peço uma bênção sobre essa mulher. Que haja cura na vida dela, na vida do seu marido. Que a bênção do Senhor encha a vida dela. Eu oro também por toda pessoa, Pai, que está enfrentando depressão, que não está bem, que está enfrentando pressão de todos os lados. Que nesse momento o poder de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa e arranque agora toda a depressão, toda a tristeza, toda a angústia. E que essa pressão e até mesmo, Pai, essa pessoa que precisa suprir a expectativa dos outros que estão próximos dela, que ela não dependa mais dela mesma, mas que ela dependa do Senhor. Meu Deus, dá força, dá graça, capacita a cada pessoa que precisa, Pai, precisa suprir as expectativas de um lugar que ela trabalha, de um lugar que o Senhor colocou ela, que o Senhor possa abençoá-la com graça e com favor. Meu Deus, que toda maldade seja desfeita, que todo laço do inimigo seja quebrado e que a vida do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Oro também para que a injustiça, toda a maldade, seja visitada pela justiça do Senhor. Ele é o juiz de toda a terra e colocamos nossa causa, todas as petições, tudo que está aqui nos comentários, cada pessoa, Pai, que está firme aqui nesse propósito. Eu apresento diante de Ti cada pedido, cada nome que foi colocado aqui, Senhor, cada situação, cada oportunidade, aquilo que está sendo orado, aquilo que está sendo buscado. Essa pessoa, Pai, que entrou numa situação difícil, essa pessoa, Pai, que se envolveu com um problema que não consegue sair agora, eu oro para que o Senhor dê livramento a ela. Eu oro para que o Senhor tire ela dessa situação difícil, tire ela desse beco sem saída. Eu oro por um milagre, eu oro por porta aberta, eu oro por caminho que não existe, para que Deus abra um novo caminho, em nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, declarando saúde a esse corpo físico,
que haja saúde do alto da cabeça até a planta dos pés e que todo mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque nessa vida, transforme essa realidade, tira, Pai, todos os obstáculos do caminho dela e todo inimigo, todo adversário, toda resistência espiritual, sai, 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 em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, Pai, e oro para que a justiça de Deus brilhe no seu caminho, a luz de Deus brilhe nessa situação. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. É uma alegria sempre estar aqui com você. Uma boa noite a todos. Que Jesus traga a você a resposta que você está aguardando. Em nome dele é possível. Amém? Até mais. Deus te guarde.